Então, gente, comecei aqui na Saga, já mudei uma estante de lugar, tirei ela daqui, passei pra lá e agora estou reflexiva. Por quê? Nessa parede, não sei se vai pegar aí no vídeo, mas nessa parede tem uma tomada. Se eu puser uma estante do lado da outra, essa segunda estante vai tapar essa tomada, o que não é legal porque eu uso essa tomada. E aí, outra coisa que eu tava também pensando foi a seguinte, eu botei a estante aqui no canto e daí eu fui olhar para a posição do Sol e pensar como que é a trajetória do Sol ao longo do ano, porque quando as estações vão mudando, o Sol vai mudando também de posição. E assim, eu acho que quando estiver chegando lá pelo inverno, o Sol vai estar numa posição que vai pegar muito mais luz nessa parede aqui, que é onde eu tô querendo colocar as estantes. Então, galera, assim, eu acho que ninguém sai ganhando, tá? Nesse negócio. Acho que ninguém vai sair ganhando. Tô achando que essa ideia de colocar as estantes pra cá talvez não resolva o problema, porque o ideal seria que as estantes ficassem nessa parede que tá aqui, que é a parede onde eu coloquei a minha mesa de trabalho. Porque o que acontece? Nessa parede tem um ponto de passar fio, passar fiação, sabe? De cabo de antena e o cabo da internet. Como eu uso um desktop, a gente passou, né? Meu marido, na verdade, passou um fio de cabo de internet para ligar a internet no meu computador, porque a gente colocou aquele dispositivo que traz o Wi-Fi pro desktop, porém o sinal ficou muito fraco, ficou muito ruim, não estava funcionando direito a internet, então a solução que a gente chegou foi de passar essa fiação até aqui. Ou seja, eu não posso tirar minha mesa daqui, porque senão eu vou ficar sem ponto de internet, entendeu? Então, assim, o mundo ideal seria que essas estantes ficassem aqui para não bater sol, porque é a parede que não bate sol em nenhum momento, né, do ano. Porém, se eu puser ali eu fico sem internet. E se eu puser a minha estante, né, uma do lado da outra aqui, as duas estantes, ela vai tapar essa tomada, entendeu? Então o que eu tô pensando em fazer é colocar uma num canto, outra no outro, deixar no meio aqui um buraco, porque, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Cadê? Vamos ver. Aqui está a tomada. E entre a tomada e a estante ali, ó, tem um espacinho que talvez caiba uma outra estante menor. Então pode ser, né, o caso aí, deixa eu botar vocês aqui de novo, pra gente conversar. Pode ser o caso, então, de eu comprar mais pra frente uma outra estante menor e deixar aqui entre a estante, né, onde eu coloquei a estante, e a tomada. E daí eu acho que resolve também o meu problema de, em muitos casos, tipo, não ter onde enfiar livro mais, né. Eu tô também tirando sempre livros assim, né, mas eu só tenho duas estantes, então, como eu recebo muitos livros, acaba que, frequentemente, eu tô sem espaço na estante pra guardar os livros. Eles estão sempre guardados de uma forma meio não ideal, assim. Então, o que eu tô pensando é fazer isso. Acho que a princípio eu vou botar o armário, que é esse armário aqui, ó. A princípio talvez eu coloque ele aqui do lado, né, entre a tomada e a estante, ou eu ponho ele lá do lado onde já tava a outra estante. Então assim, gente, bora ver como é que vai ficar, né? Eu vou primeiro colocar os livros nessa estante que eu já pus aqui e depois eu vou passar... Não, acho que primeiro eu vou tirar todos os livros e vou passar outra estante pra cá, pra daí eu ver como que vai ficar à disposição disso, e daí eu começar a colocar os livros. Porque se eu puser os livros e resolver mudar de novo de lugar, eu vou ter o trabalho duplo, né, de tirar os livros e colocar os livros. E eu tô achando que a solução para esse problema da luz vai ser colocar um blackout, porque lá no nosso outro apartamento, o escritório, né, o cômodo que eu usava de escritório, tinha um blackout. Então, tapava bem a luz do sol, não batia direto nos livros e resolvia um pouco esse problema, né. Então, talvez aí seja a solução comprar talvez um blackout mais pra frente, né? Quer dizer, com urgência, porque tá desbotando meus livros. Então, acho que vai ser uma solução, porque eu só tô usando uma cortina mesmo e, enfim, né? Não tá dando muito certo. Bora lá, então. Eu vou tentar tirar, não sei nem onde eu vou colocar, mas eu vou tentar tirar esses livros daqui. E eis o resultado das estantes. Ficaram desse jeito, uma do ladinho da outra, com o armário no meio e a tomada ali, ó, que eu uso, tá dando pra usar ainda. Aí, nesse lado de cá, né, deixa eu só mostrar pra vocês mais ou menos como que ficou a organização. Desse lado de cá, no topo, eu coloquei ali os intrínsecos e os livros clássicos. Então, aqui, nesses 4 nichos, predominantemente estão os clássicos. Aqui estão os livros mais de ficção histórica? Não é bem ficção histórica. Mas enfim, livros de romance também. São romances mais maduros, sabe? Uns negócios assim mais de chorar, uma fofoca mais madura, esse tipo de coisa. É um gênero que faz sentido na minha cabeça. E daí ele vem seguindo até aqui, onde começam as distopias. E daí vem distopia, lá embaixo também continua. Aí começam as fantasias, e das fantasias passa para os livros de não ficção que ficam lá
nos últimos nichos. E daí, aqui nessa outra estante, eu deixei suspense. Então, todos esses aqui são os thrillers e suspense. E daqui começam os romances. Então, aqui tá tudo misturado. Romance de época, romance, comédia romântica, romance contemporâneo. Vários tipos de romances também aqui nesses nichos, até lá embaixo. Onde eu deixei também lá, olha, alguns romances mais jovens, tipo Heartstopper e outros romances mais levinhos. E sobrou também ali, tá vendo, alguns espaços que dá pra eu colocar mais livros novos que forem chegando, porque eu tirei alguns também da estante. E aqui atrás, ó, eu deixei camada dupla de livros, e aqui eu dei essa organizada em que dá pra colocar deitados e em pé e mais alguns deitados. Então ficou basicamente assim a organização da estante no momento. E eu não sei ainda, nesse aqui eu vou colocar uma outra estante, ou se eu vou deixar assim por enquanto. Nesse canto aqui eu penso em colocar uma poltrona, então aqui eu acho que eu vou mais pra frente, né? Colocar uma poltrona, talvez uma luminária de chão, porque a ideia é que eu grave também com essa perspectiva. Então pega essa estante aqui de fundo e por enquanto vai ficar assim, galera. Eu gostei de como ficou, já fiz um teste, a luz da manhã, né? Já fiz um teste aqui, a luz do sol bate nessa parede, tá batendo exatamente nessa parede aqui, então não tem mais nada com luz do sol direto aqui, né? E agora é ver como que vai ficar nas próximas estações, se o sol vai entrar mais pra cá e bater nessa estante. Eu não sei, eu tenho que ficar de olho aí como vai ser nas próximas estações. Mas olha como ficou o Conde de Monte Cristo, gente. Esse livro era um vermelho tão vivo e tá essa coisa aí meio desbotada, quer dizer, total desbotada, né? Mas enfim, por enquanto ficou assim e eu tô muito contente. Bom, tô de volta então pra comentar com vocês sobre as minhas leituras aí desses últimos dias. Não foram muitas, eu comentei com vocês aí, né, que esse vlog seria pra leitura de Amor por Engano, da Lynn Painter. E, gente, desculpa aí, vocês vão ter que aturar bateção, porque, de novo, está tendo bateção em algum vizinho meu e é sobre isso. Eu não vou adiar mais a gravação desse take aqui, porque senão vai ficar muito pra depois do momento em que eu terminei a leitura, que foi na sexta-feira. Eu comecei o livro na terça, numa chamada de vídeo com a galera do Catarse, e eu terminei no sábado dessa mesma semana, também numa chamada de vídeo com a galera do Catarse. E quem escolheu pra mim essa leitura foi a Sabrina, que é uma apoiadora maravilhosa, incrível, o chuchu da minha vida. E ela recomendou esse livro pra mim. Ela falou, acho que você vai ler bem rapidinho, né, vai ser uma leitura fluida e tal, porque ela já tinha lido e já tinha tido essa experiência com o livro. E eu tinha dado algumas opções, na verdade foram duas, foram essa aqui e um romance de época da Tessa Dare, que eu cheguei a ler na nossa chamada de vídeo, né, o primeiro capítulo de cada um dos dois, e eu vi que esse aqui realmente seria um livro mais, que eu mergulhei mais na leitura, sabe, logo de cara. Então, acabei escolhendo esse aqui pra ser a minha leitura, e eu já conhecia também, né, o trabalho da Lynn Painter, eu já li os outros livros dela, né, que foram o Melhor do que nos Filmes, e Mil Vezes Amor, que eu também comentei aqui no canal ainda esse ano. Engraçado, né? Acho que a primeira leitura do ano foi Mil Vezes Amor, foi a primeira leitura de janeiro. E a primeira leitura de fevereiro foi outro livro da autora, que é o Amor por Engano. Não tem mais nenhum outro livro da autora publicado aqui no Brasil. E esse aqui eu tava curiosa, porque é uma pegada um pouco diferente dos outros que ela tinha escrito até então, que eram livros mais jovens. Esse aqui é um livro mais adulto, né? Tem protagonistas ali na faixa dos 25, entre 25 e 30 anos, sabe? Então eu tinha mais expectativa de me conectar com essas personagens, né? Ou até mesmo de gostar bem mais do livro por causa disso. E, gente, eu posso dizer com toda certeza que eu estava completamente enganada. Assim, eu não posso dizer de forma definitiva, bater o martelo, mas eu acredito que essa autora aqui vá melhor escrevendo livros jovens, romances jovens, do que romances adultos, né? Eu não sei se ela tem outros romances adultos publicados, mas esse primeiro aqui, que ela, né, que veio pro Brasil, ai, me decepcionou demais. Bom, vamos lá então conversar sobre esse livro aqui. Aqui a gente tem dois protagonistas, uma é a Olivia e o protagonista masculino da história é o Colin. No começo do livro a gente vai descobrir que a Olivia, ela tá precisando passar um tempo morando com o irmão dela, e esse irmão dela divide apartamento com o tal do Colin, né? Eles são amigos de muitos anos, assim, e eles acabam vivendo juntos ali, né, dividindo o apartamento. E por que que ela precisa ficar esse tempo com o irmão e, consequentemente, também com o Colin? Porque o apartamento dela pegou fogo, e quem foi a responsável pelo incêndio foi justamente ela. Então isso foi a cereja do bolo pra completar o combo de a gata está sem casa, ela recém terminou o relacionamento dela, descobriu que o ex-namorado tava traindo ela, e ela também tá sem emprego, ela perdeu o emprego. Então ela tá, assim, daquele jeito, na Rua da Amargura, precisando de ajuda do irmão e principalmente precisando da ajuda do Colin. Porque o que acontece? A casa ali onde o irmão mora, né, o apartamento, é do Colin. Então
ele é o responsável pela casa, né? Ele é o dono da casa e o irmão da Olivia, que é o Jack, ele só mora ali e divide as contas, né? Então, digamos que a principal, sei lá, o principal responsável pelo apartamento é o Colin, porque tá tudo no nome dele, enfim, né? E ele super aceita deixar ela ficar ali por um mês, enquanto ela não arruma um emprego, enquanto ela não arruma um lugar pra ir. Então, ele é bem de boa com relação a isso e ela vai acabar passando esse tempo no escritório, né? Um quarto ali que eles transformaram em escritório, e ela vai ficar esse tempo dormindo num colchão inflável enquanto ela decide o que ela vai fazer da vida, né? Ela vai, enfim, se reestruturando ali depois de tudo que aconteceu na vida dela. Só que, já no começo do livro também, a gente vai ver que a Olivia vai receber uma mensagem por engano. Ela vai receber uma mensagem, acho que era de SMS, um negócio assim, não era nem WhatsApp, mas enfim, quem usa SMS? Enfim, ela recebe essa mensagem no celular dela e acontece que ela acaba continuando a conversa com essa pessoa misteriosa ali que mandou a mensagem pra ela, e a partir daí vai surgir uma amizade virtual em que ela não se expõe pro cara no sentido de falar quem ela é, e ele também não revela a identidade dele. Então, eles ficam por muito tempo, assim, trocando mensagens e conversando sobre, mas a gente já sabe, né, que quando se trata de um romance clichê, a gente já imagina quem é essa pessoa com quem ela está conversando por mensagem. E é óbvio que esse cara é o Colin, isso não é segredo pra ninguém. Todo mundo já começa o livro sabendo disso. E eles vão ficar, né, por algum tempo assim, trocando mensagens, um sem saber quem é o outro. Só que paralelamente a isso a gente já vendo outras coisas, né? Como, por exemplo, eles se conhecem já há muito tempo, né? O Colin e o Jack, que é o irmão da Olivia, eles são amigos de longa data. Então, ela também conhece o Colin de muito tempo, desde que ela é criança. E assim, desde que eles são crianças, eles se implicam, eles, sabe, ele é mais velho do que ela, né? Eles são 4 anos. O irmão e o Colin são 4 anos mais velhos que a Olivia. Então, tem aquela coisa de, tipo assim, ter enxergado ela como pirralha por muito tempo, de ter aquela coisa da implicância, sabe? De ele sempre enxergar ela como a irmã melequenta do melhor amigo dele. Então ele nunca enxergou ela com outros olhos, e ela também não, né? Ela sempre olhou pra ele assim como uma espécie de... como se fosse também um irmão mais velho, sabe? Assim, com uma espécie de implicância. Só que agora ela tá morando na casa dele, certo? Ela tá ali de favor, certo? Então a gente espera, ou... assim, pelo menos é o que eu acredito que a maioria dos adultos vão esperar, que uma pessoa que tá de hóspede na sua casa, de favor, ela vai ter certos comportamentos que se adequem a essa condição de convidada. E não é muito bem o que acontece aqui, porque a Olivia, ela pra mim é aquele tipo de pessoa insuportável, que é folgada, no sentido de, tipo assim, ela toma liberdade de coisas que ela não deveria e ela não consegue enxergar isso, sabe? Em alguns momentos ela até acha como se fosse uma coisa fora de outro mundo ela ser chamada a atenção por certas coisas que ela faz. E essa aí é só uma das coisas que a Lynn Painter coloca nessa personagem que me fizeram não gostar dela. Ela é aquele típico clichê da personagem que é totalmente estabanada, que, sabe, vive caindo, vive tropeçando, vive fazendo besteira, que vive quebrando coisa, vive esbarrando em coisa, vive se machucando. É aquela típica pessoa totalmente desastrada que não parece que não consegue, sei lá, se viver sozinha vai morrer, entendeu? Porque, tipo, tudo que ela faz dá muito errado. Começando com um incêndio no apartamento, continuando com o fato de ela ter se candidatado pra uma vaga de emprego pra trabalhar, né? Eu esqueci de comentar aqui que ela é jornalista, mas ela se candidatou pra uma vaga de emprego pra trabalhar dentro de uma, vamos dizer assim, de uma coluna que exige que a pessoa seja X, né? Tenha X categoria ali, currículo, né, gente? Fazem ali a lista de coisas que exigem, né, dentro do jornal que a pessoa seja, que a pessoa tenha, né, características e tal, e ela acaba fingindo uma dessas características, ela acaba conseguindo o emprego porque ela mentiu no currículo, ela mentiu na entrevista, e, assim, ela fica muito feliz porque é um emprego que paga bem, ela gosta muito do emprego e coisa e tal, mas, assim, ela conseguiu o emprego através de uma mentira. Certo? Então, assim, ela não tem como esperar que isso vá se sustentar por muito tempo, porque uma hora ou outra a verdade vem à tona, principalmente com o que ela resolve fazer aqui, com o que ela tá resolvendo trabalhar. Uma coisa muito... eu não quero falar muito pra não dar muitos spoilers, mas assim, digamos que ela vai ser a escritora de uma colunista de um assunto muito específico, do qual ela não faz parte da comunidade de pessoas desse assunto específico. Então, assim, eventualmente, alguma hora, uma coisa dessa magnitude vai vir à tona, sabe? Então, pra mim, ela me parece aquele tipo de personagem que é a malandrona, sabe? Que quer sair, tipo... quer se sair bem a todo custo, sabe? Seja passando os outros pra trás, seja mentindo no emprego. E eu falo isso também de, tipo assim, seja passando os outros pra trás, porque ela é uma pessoa que tá na casa do amigo do irmão ali, né? De favor. E ela toma umas atitudes assim que ao longo da leitura me foram muito incômodas, sabe? Se ela estivesse na minha casa, se ela fosse uma hóspede minha, eu teria mandado ela embora já faz muito tempo, entendeu? Porque ela é aquela pessoa que, tipo assim, acha que pode chegar na casa dos outros, assim, e fazer as coisas do jeito que ela acredita que é o certo, entendeu? Ela pode esnobar das coisas da
pessoa que tá hospedando ela, sabe? Então, assim, tudo bem que eu entendo que ela acredita que tem um certo nível de liberdade pra brincar, né? Pra falar o que ela fala e, enfim, né? Ser sarcástica e fazer zoeira com a cara do maluco ali, porque ela acha que tem, né, esse tipo de intimidade com ele por causa dos anos que ela conhece ele. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Quando você tá, pelo menos uma coisa que eu acredito, sabe? Quando você tá de hóspede na casa de alguém, você vai, assim, gente, se fosse eu ia tentar ser uma, sei lá, uma mosca na parede, que não ia encher o saco de ninguém, que ninguém ia nem me, sabe, perceber que eu moro ali. Porque, sabe, você tá um mês praticamente comendo de graça na casa de uma pessoa que não tá te cobrando absolutamente nada, nem pra você ficar dormindo lá, entende? Então, assim, é complicado, essa personagem não me desceu, não consegui gostar dela. E em contraponto, a gente tem esse personagem que é o Colin, né, que é o interesse amoroso dela ali, que ele é o cara perfeitão, entendeu? E isso eu acho que é uma coisa muito datada, essa construção de contraste em que a menina é sempre a que se, sei lá, não tem a melhor autoestima, que é a desastrada, é a que, sabe, tá sempre passando por situações ali super desastrosas e que é aquela catástrofe ambulante. Por outro lado, o cara, ele é o bonitão, ele é o sarado, ele é o rico, ele é, sabe? Ele é o atencioso, ele é a pessoa que... Então, assim, não me agrada muito esse tipo de construção. Com relação ao Colin, eu não tenho muito o que reclamar. Tirando uma ou outra coisa que ele faz aqui que, tipo, pisa na bola com relação a ela. Pelo lado da Olivia, tem muita coisa nela que não me desce, que eu não consegui gostar, que eu não consegui sabe, identificar ou simpatizar com ela. Até quando a autora vai tentar dar uma justificativa pra ela ser do jeito que ela é, pra ela ser estabanada, pra ela ser, sabe, desastrada, ela vai tentar dar uma justificativa ali de que seria algo como, tipo, ela vive muito intensamente tudo. Comprei essa ideia, não me convenceu tudo isso aí, e... Esse menino, né, o cara ali, o Colin, ele acaba engolindo muita coisa. Tipo assim, ela faz ele de gato e sapato e ele vai meio que engolindo, entendeu? Então, assim, não me agradou de um todo. Eu gosto muito da ideia da história de, tipo, ser um encontro entre duas pessoas que não se conhecem através das mensagens, de ter essa coisa do clichê de na verdade, se conhecerem sim, no fim das contas, mas existem detalhes, coisas envolvendo essas personagens que eu não consegui gostar. E é muito complicado porque eu acredito que em livro de romance, principalmente, a gente tem que ter um certo tipo de conexão com a protagonista, é o essencial, sabe? Eu acredito que é o essencial você ter um tipo de conexão com a protagonista. Não vou dizer nem com o par romântico dela, mas com a pessoa que vai tomar protagonismo da história, a gente precisava ter pelo menos um certo tipo de conexão. Eu não consegui me conectar com ela, eu ficava irritada com ela durante boa parte da leitura e, assim, não deu certo. Não consegui gostar do livro como um todo. Não vou dizer que foi um livro ruim, tá? De um modo geral, foi um livro gostoso. A autora tem uma escrita muito gostosa, né? Ela tem uma narrativa que faz a gente ficar bem imersa na história. Como eu falei, em meia hora de sprint, aí eu já tinha lido umas 30 páginas do livro. Então é aquele tipo de livro que você entra realmente, assim, na escrita da autora, no que ela tá contando e você vai embora. E quanto a isso, não tem muito o que falar sobre a Ellen Painter, porque realmente ela é uma escritora muito boa no sentido de trazer o leitor pra dentro da história, sabe? Também gosto de algumas coisinhas envolvendo a forma como a amizade deles vai ser construída através das mensagens. São mensagens bem divertidas, mensagens bem, sabe, humoradas, assim, então você vai lendo e vai vendo alguma certa diversão ali ao longo da leitura. Porém, por outro lado, tem algumas piadinhas, assim, também que são meio forçadas demais. A Olivia, em boa parte da história, né, tem uma visão um tanto quanto feminista, mas ela se contradiz ao chamar de vagabunda uma mulher na primeira oportunidade que ela tem. Então, sabe, tem umas coisas, assim, que pra mim não ficou aqui, sabe, entalado, que eu não consegui gostar totalmente. Mas, enfim, gente, tá aqui a minha opinião sobre esse livro. Eu acho que eu dei 2 estrelas pra ele e é isso. Eu esperava gostar bem mais da história, mas infelizmente não veio aí. Mas eu preciso contar pra vocês sobre uma história curta. Não é bem um conto, mas também acho que não chega a ser um romance, que é tipo uma novela da Abby Jimenez, que eu escutei pelo Audible. Tá disponível lá por R$0. Na verdade é uma coleção de várias histórias curtas, assim, de diferentes autoras que são originais da Amazon. Estão disponíveis no site da Amazon. Não sei se está disponível no Kindle Unlimited, mas se você assina o Audible, tá lá por R$0. Então você pode baixar aí pro seu aplicativo e escutar, que eu amei. Chama The Worst Wingman Ever. E aqui a gente tem uma história que, mais uma vez, ganha muita gente, porque essa autora é maravilhosa. Eu acho que ela, quer dizer, eu tenho certeza que ela se tornou uma das minhas autoras de romance favoritas da contemporaneidade, assim, ela escreve romances muito gostosos. E aqui, mais uma vez, a gente tem uma personagem que também tá no universo aí da saúde, né? Ela trabalha com saúde. E eu falo também porque os outros 2 livros da autora que saíram aqui do Brasil, que são Parte do Seu Mundo e Para Sempre Seu, também tem protagonistas, né, as mocinhas ali da história são médicas, né, uma é médica e outra é enfermeira. Na verdade, no Para Sempre Seu, o casal são de enfermeiros, né, tanto a moça quanto o rapaz, que é o Jacob.
E aqui, né, nesse The Worst Wingman Ever, a gente tem mais uma vez uma moça que também é enfermeira e ela tá passando por uma situação muito difícil que é de ser cuidadora da sua avó que tá com uma doença degenerativa e ela já espera, né, na verdade a família já espera que eventualmente ela vai vir a óbito e ela tá tendo que lidar com esses sentimentos conflitantes de tanto ter que cuidar da avó, né, e dar ali o suporte, ser forte pela família, como também lidar com os próprios sentimentos, né, de luto, já assim, antes do falecimento da avó, porque ela sabe o que vai acontecer. Então ela tá lidando com muitos sentimentos quando o livro começa. E, se eu não me engano, todas essas histórias, né, dessa coleção aí da Amazon, se passam próximo do Dia dos Namorados. Eu não sei se foi um lançamento do Dia dos Namorados, não entendi. Mas acontece que, no começo da história, ela, assim que a história começa, ela tá chegando ali no prédio onde a avó dela mora, né, no lugar onde a avó dela, onde ela vai atender a avó dela, e acabam deixando um bilhete pra ela no para-brisa do carro, sabe ali onde fica o limpador? Prendem um bilhete ali, e é um bilhete por engano, né, que uma pessoa teria deixado, um homem teria deixado pra namorada, e ela acaba depois descobrindo, né, a gente vai ter a narrativa inclusive pela perspectiva dos dois, tanto dela quanto dele, mas ela vai acabar descobrindo depois que de fato foi uma mensagem deixada ali por engano, o cara vai deixar outro bilhete ali pedindo desculpa, falando que foi engano, que na verdade ele tinha deixado aquilo ali a pedido do irmão, que ele queria, né, o irmão queria fazer uma surpresa pra namorada dele, pediu pro cara deixar lá, né, no para-brisa dela, ele errou o carro e, enfim, né, era pra ter sido um bilhete pra cunhada, acabou ficando ali no carro dela e ele se desculpa e coisa e tal. E a partir daí eles começam a trocar mensagens através do para-brisa dela. Então, todos os dias, basicamente, tem ali uma mensagem nova dele, ela deixa uma mensagem dela e aí ele vai reparando, né, que tipo assim, o pneu dela tá baixo, daí 2, 3 dias depois o pneu dela tá liso no chão. Daí ele vai lá, né, calibra o pneu dela e deixa avisado, olha, seu pneu tava liso, tava baixinho no chão, coloquei aqui, né, enfim, calibrei o pneu. Com o passar da história a gente vai entendendo um pouco mais dos dois, né, tanto dele quanto dela, e a gente vai vendo ali que em alguns momentos eles chegam a se encontrar, mas sem saber quem eles são, né, que eles são com quem eles têm já conversado por bilhete, e a história vai crescendo nisso até a gente ter o clímax, né, e chegar no ponto final de ter esse romance acontecendo. E é muito fofo, gente. É um romance muito fofo, né? Uma história gostosa demais de ler. Eu escutei pelo Audible, né? E os narradores são incríveis, eles fazem as vozes um pouco diferentes. Eu não gostei muito, assim, do cara narrando, porque geralmente, assim, quando tem uma narrativa seja por homem ou por mulher, quando tem um personagem masculino ou feminino falando, eles vão dar o tom de voz pra essa personagem, sabe? Então, assim, se é uma mulher narrando um diálogo, por exemplo, que um cara vai falar, ela tenta dar uma engrossada na voz, né, falar mais assim com um jeito de cara, e por outro lado, o cara faz a mesma coisa, né, o narrador, quando ele vai falar o diálogo de uma mulher, ele afina um pouco a voz, fala um pouco como se fosse uma mulher, e eu não gostei muito disso, sabe, dele interpretando diálogos femininos. Foi a única coisa que pra mim não foi tão legal assim, nessa experiência de ouvir. Mas afora isso, gente, tem toda aquela coisinha que a gente já vê nos livros da Abby Jimenez, tipo, presença de bicho, né, pet, animal de estimação, tá aqui também. Tem a questão de ser uma profissional da saúde, aqui também tá. Tem essa questão de ser um cara cuidadoso, como a gente geralmente vê, eu pelo menos vi nos outros livros dela, né, de ser uma pessoa atenciosa, que se importa com os outros, que ajuda e tal, coisa tal. Tá presente nesse cara aqui também. Então, assim, tem umas receitinhas, sabe, uns temperos que estão em toda a receita que ela faz, que sim, é um pouco repetitivo, já vi em outros livros dela, não me incomodei de ter visto de novo. E, aliás, eu terminei esse audiolivro querendo muito ler de novo Para Sempre Seu, que foi o livro dela que eu li ano passado, que se tornou o meu favorito, meu romance favorito do ano passado. Eu amei demais esse livro. E daí eu terminei de ouvir, né, essa história, eu fiquei assim, ai, deu uma saudade. Será que eu leio de novo aquelas, né? Tem um monte de livro sem ler na estante, um monte, não para de chegar livro pra ler. E ainda assim, tô pensando em reler, fiquei pensando em reler o Para Sempre Seu. Tá uma vergonha, né, garota? E essas foram, então, as minhas últimas leituras. Eu agora tô lendo a Influencer, em conjunto com a galera do Catarse. Se você quiser ler junto com a gente, essa sendo a nossa leitura durante o mês de fevereiro inteiro, dá super tempo de participar, porque eu comecei esse livro no sábado, na nossa chamada de apoiadores, né, lá com os apoiadores. Eu comecei no sábado e hoje é terça-feira e eu já tô terminando o livro. Então, é um livro muito rápido, bem fluido, super gostoso de ler. Se você tiver interesse em participar, o link do Catarse fica aqui na descrição. No mês que vem nós vamos ler em conjunto o A Cabeça do Santo, então também deixo aqui o convite se você tiver interesse em participar. É isso, eu acho que vou fechar o vlog por aqui. Eu tô até meio zonza, porque parece que eu tô gravando esse vlog aqui já faz tanto tempo.
Mas enfim, só porque eu tenho realmente gravado várias ceninhas fora de casa, cena trocando estante e blá blá blá, e faz comida e arruma casa. Enfim, parece que eu tô gravando já faz uma eternidade, mas é só impressão mesmo. E era isso então que eu tinha pra vocês, eu espero muito que tenham gostado aí de acompanhar essas minhas últimas leituras, meus últimos dias. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos meus apoiadores. Muito obrigada por tudo, gente. Vocês são incríveis. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais.